Oi, gente, voltando agora para falar da segunda irritação mais votada, que é a irritação do vitimismo. Essa, por sinal, é uma das minhas top one, que eu tenho que trabalhar muito dentro de mim. Por que que as pessoas que se colocam numa posição de vitimismo te irritam? Vamos lembrar daquele papelzinho que eu trouxe, mostrando para vocês os 4 quadrantes: o quadrante da irritação, o quadrante da habilidade, o quadrante do risco que você corre e o quadrante do desafio que você tem na sua vida. Então, olha só, vitimismo, coloca aí no quadrante número 1. Vitimismo é uma irritação muito séria para você. Qual é o oposto positivo do vitimismo? Vamos pensar o porquê que o vitimismo te irrita. O oposto positivo, que é o que você vai colocar aqui, o oposto de uma pessoa vitimista é uma pessoa protagonista. Ou seja, é uma pessoa que toma para si as rédeas das responsabilidades, a autorresponsabilidade, né? Então, uma pessoa que sabe que as consequências da vida que ela tem, que ela está vivenciando, ela não coloca culpa nas coisas externas, percebe? O vitimista é aquela pessoa que vai sempre colocar culpa. Não estou dizendo que às vezes as coisas externas acontecem para a gente poder tomar decisões, né? Para poder ver como que a gente reage. Mas o problema é que o vitimista, ele é aquela pessoa que acaba ficando numa posição e ele se usa como argumento, né? O fato de que, eu sou assim por conta da criação que eu tive, por conta do país que eu nasci, por conta do meu chefe, por conta do governo. Ele começa a usar várias fontes, né, de justificativa e não assume o que ele poderia fazer de diferente, não assume as rédeas da autorresponsabilidade. Então, uma pessoa que se irrita muito com o vitimismo é porque dentro dela tem muito forte e muito natural para ela a habilidade de ser protagonista da própria vida. Eu sou protagonista da minha vida. Eu tomo as minhas decisões, eu escolho como que eu vou agir em determinadas situações. Então, o protagonismo ou a autorresponsabilidade é a sua habilidade e por isso que você se irrita com quem é vitimista, porque você fica pensando assim, caramba, por que essa pessoa poderia ser muito mais feliz, poderia ter muito mais, evoluir mais, né, progredir mais, se ela tomasse a vida dela como dela, né, ser a protagonista da sua própria vida. Então você se irrita de ver isso, se irrita porque você tem essa habilidade. Agora vamos pensar no risco. E aí a pergunta que eu venho de novo. O que é ruim? Qual é o comportamento negativo que uma pessoa que é muito autorresponsável, muito protagonista, pode ter? Qual é o risco que pode levar ela pelo fato dela ser muito protagonista, muito responsável? Pensa. Será que não é uma pessoa que vai se sentir autossuficiente? Uma pessoa que vai achar assim, olha, deixa que tudo eu faço, ou então ela acha, já que ela tem uma autorresponsabilidade, ela acha que tudo que acontece é por conta dela, da autorresponsabilidade dela, a autossuficiência. Esse é um risco. Quando a pessoa que é protagonista, a pessoa que é autorresponsável, que é uma habilidade maravilhosa, ela vai para o excesso negativo, então, ela acaba sendo muito autossuficiente. Acha que não precisa dos outros, acha que ela pode fazer tudo pelos outros, mas os outros não precisam fazer nada para ela, porque ela é autossuficiente. Entende? E aí, por último, a gente vai para o 4º quadrante, que aí é o oposto. Qual é o oposto de uma pessoa, mas o oposto agora positivo? Qual é o oposto de uma pessoa que se acha autossuficiente, né? Que acha que tudo é por conta dela? É uma pessoa
que tem um pouco mais de humildade e que sabe e aceita pedir ajuda. Concorda comigo? Então, uma pessoa que consegue equilibrar essa questão de saber que ela pode sim tomar, ela pode e deve tomar as decisões sobre a vida dela, ser protagonista da vida dela, mas equilibrar isso, mostrando que ela tem inteligência para pedir ajuda quando ela precisa, para saber se abrir para essa ajuda, para aprender coisas externas que ela ainda não dá conta, ela é o desafio dessa pessoa. Então, esse vitimista aqui, que irrita essa pessoa que é protagonista, esse vitimista está sendo um professor, está mostrando para essa pessoa que ela tem essa habilidade linda dentro dela, que é muito boa, que ajuda a gente a ir para frente, mas está mostrando também que ele tem que tomar cuidado para não cair no excesso, no risco e virar uma pessoa autossuficiente. Ou seja, o ideal, gente, é a gente juntar esses dois aqui, ó. Deixa eu ser uma pessoa protagonista e deixa eu também saber equilibrar e pedir ajuda quando preciso. E fugir de cair na cilada de se achar autossuficiente, de se achar responsável por tudo, querer abraçar tudo, entende? Então, a grande lição disso, com essa pessoa que te irrita, é você entender essa tua união entre habilidade e desafio. E olha que legal também, essa pessoa que está sendo vitimista, no fundo, ela está mostrando esse comportamento perto de você para aprender contigo o oposto, porque ela sabe que você não seria igual a ela. Então, ela quer aprender, ela quer te observar. Então, o ideal é sempre você ter comportamentos de protagonismo, sempre você mostrar que você tem consciência da tua autorresponsabilidade, tudo que a gente vive na vida, nas nossas consequências. Tudo não, vamos dizer que 80%, né, digamos assim, é consequência, são consequências das nossas escolhas, que alguma vez a gente já fez, mesmo que seja muito tempo lá atrás. Então, quando essa pessoa aqui começa a observar como que você encara a vida, como você se comporta perante as suas situações, ela, no fundo, vai aprendendo. Gente, porque a gente pode falar várias coisas aqui, que nem eu estou falando, mas é observando os outros, é a gente vendo o exemplo dos outros que nos rodeiam, é que a gente vai aprendendo mais. Então, essas pessoas também estão aprendendo com você. De certa forma, você também está sendo professor para essas pessoas. E quando você dominar isso, quando você já não tiver caindo mais no risco de se sentir autossuficiente, e você está sabendo equilibrar, está sabendo aceitar ajuda, você automaticamente, como um passe de mágica, você vai parar de se irritar com a vitimização das pessoas, porque você vai entender que elas também estão caminhando no momento delas, aprendendo, porque elas ainda estão observando e aprendendo isso, tá bom? Então é isso. A próxima irritação que ganhou também, né, o terceiro lugar naquele ranking, ficou a lerdeza, e eu vou falar no próximo vídeo sobre um pouquinho da lerdeza. Mas eu acredito que agora vocês já estão entendendo como funciona essa sequência e já estão conseguindo até fazer sozinhos, né? Um beijinho, até amanhã. Tchau, tchau.